Boa noite. Os pais muitas vezes pensam que sabem o que está acontecendo com seus filhos, especialmente os adolescentes e os jovens. É claro que alguns têm o livre acesso ao coração dos seus filhos, quando eles abrem a janela do coração para eles entrarem. Porém, a grande maioria nem imagina o que está acontecendo dentro do coração desses jovens e desses adolescentes. Hoje iremos abordar alguns temas que passam no coração dessas pessoas, dos jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, o que lhes causa temor, perspectiva de futuro, de família, de trabalho. Quais são suas referências na vida, nos quesitos morais, nos quesitos intelectuais? É isso que nós iremos conversar hoje. E, para que nós possamos conversar hoje aqui, nós estamos com uma equipe muito bem reforçada. Será que os adolescentes e jovens falam tudo com os pais? Ou os pais muitas vezes não querem ouvir o que seus filhos têm a dizer, né? Estamos iniciando o programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. Quero nesse momento pedir que você compartilhe o link desse programa com seus amigos, nas suas redes sociais, para que as pessoas possam ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua família no dia de hoje. Quero te lembrar que nós temos um chat, para que você possa também mandar a sua pergunta, que você possa conversar com a gente. Hoje quem vai estar no chat é a Fernanda, minha esposa. Ela não está comigo aqui no estúdio, mas ela está ali no chat acompanhando você. Então você pode mandar a pergunta para ela e, dando oportunidade, a gente vai estar respondendo. E com a gente aqui hoje, para conversar sobre um assunto muito importante, nós temos aqui o ministro Tiago e sua esposa Tatiane, né? O ministro Tiago, ele é líder dos pré-teens e por muito tempo já trabalhou com o JNI, com os Jovens Nazareno Internacional, né? Dentro do âmbito local e também no âmbito distrital. Boa noite, Tati. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma alegria muito grande poder estar compartilhando com vocês essa noite. Boa noite, pastor Lauro. Boa noite, Bruna. Boa noite. É um prazer estar aqui, né, participando do programa Edificando Famílias. Espero que nós possamos acrescentar, né, no conhecimento, no trabalho que nós temos com os jovens, com os teens, e eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. E aqui do outro lado, aqui com a gente também, a Bruna, uma jovem. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Boa noite, pastor Laura, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite, pessoal de casa. Estou muito feliz por estar aqui, fiquei muito surpresa pelo convite, mas com o coração muito grato, né? Muito grato no coração. E Arthur, boa noite, Arthur, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, pastor. Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui nesse programa. Boa noite para você que está em casa, que está nos acompanhando. Abre seu coração, hein? Deus tem muito para falar com você. Amém. É isso aí. O tema dessa noite é o seguinte: como será o amanhã? O que pensam os adolescentes e os jovens sobre família e futuro? Os desafios vividos pelos adolescentes e jovens na tentativa de descobrirem quem são e qual o seu propósito de vida têm gerado muitas vezes conflitos internos e senso de não pertencimento. E quando pensam em carreira profissional, grande parte tem dúvidas de que carreira seguir no futuro. Muitas vezes, sem conhecer seus perfis, suas habilidades, seus interesses e prioridades, eles vão pelo caminho mais fácil. E os resultados nem sempre são bons. Agora, quando eles entendem o verdadeiro propósito de Deus na vida deles, o futuro ganha outro sentido. É isso que acontece na vida dos jovens, adolescentes. Na nossa vida foi assim também, né? Com certeza, nós aqui. E os jovens aqui estão passando por isso nesse momento. O grande dilema que existe é que a grande massa, né, a grande quantidade de adolescentes e jovens, essa massa não é ouvida. Com isso, eles não conseguem expor suas ideias, seus planos e principalmente seus temores, ficando às vezes à deriva, de até encontrar alguém que possa lhe ouvir. Dar direção, dar atenção, esse é um grande risco, que muitas vezes quem está dando ouvido e atenção a esse jovem, a esse adolescente, não tem os princípios e os conceitos que a própria família tem. Então, esse é um grande alerta. Hoje nós teremos uma série de assuntos a conversar a respeito de jovens e adolescentes, sempre abordando na perspectiva do jovem e do adolescente. Como eles veem, o que eles pensam,
como eles estão planejando. Então, nós vamos trabalhar hoje na perspectiva deles. E para a gente começar nosso bate-papo aqui, eu vou começar perguntando, né? E uma pergunta muito importante a respeito de identidade, que ali na introdução a gente fala que a identidade é uma questão que quando não tem identidade, as coisas ficam um pouco mais confusas, ou bem mais confusas. Os adolescentes têm convicção de sua identidade, de quem ele é, adolescente ou jovem, ou essa falta de identidade os fazem ficar sem um posicionamento firme quando se fala sobre princípios morais e espirituais. Tiago ou Tati, vocês podem começar aí. Ó. Para o ímpar. Infelizmente, a gente pode ver, pastor, que quando a gente está na sala, né, com os teens, assim, uma grande maioria não tem ainda identidade. Eles estão nessa procura, nessa busca, nesse conhecimento. Eles estão passo a passo, cada dia, né? E aí é por isso tão importante a família. Porque quem dá essa identidade é a família, né? E aí eles têm que entender a identidade que eles têm em Deus. Mas eles têm essa dificuldade de entender. Por quê? Porque eles ainda estão começando, eles são muito influenciados ainda pelos amigos. E hoje, com a perspectiva, assim, com a internet, tempos antes era só TV. TV ficava no meio da sala. Hoje não. Hoje a gente tem isso na mão. E o que acontece? Hoje a gente, né, precisa, ainda mais agora com a pandemia, usa para estudar, né, precisa estar ali e tal. E aí as crianças aproveitam. E eles estão nessa geração que eles conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então eles conseguem estudar, ouvir música, gravar TikTok ao mesmo tempo. E aí muitas vezes eles se perdem e eles são muito influenciados pelas redes sociais. Acabam sendo muito influenciados. E ficam sem uma identidade, na verdade, né? E é por isso a grande importância dos pais estarem sempre ouvindo eles, né? Aproveitar aquela janela quando eles abrem para estar conversando. Porque tem que chegar e conversar mesmo, e aos poucos. E não adianta você chegar e falar, abordar seu filho, e aí, como é que tá? Não sei. Se você não tiver um bom relacionamento com ele, ele não vai falar. Ele vai falar pro amigo, ele vai falar até pra alguém lá do jogo que ele tá jogando, que nem conhece, mas não vai falar com o pai. A gente acompanha muito isso. E dentro assim, dos adolescentes ou pré-adolescentes que vocês trabalham, ou os jovens que vocês já trabalharam também, essa falta de identidade é algo que eles conversam com vocês, que eles acabam abrindo o coração, essa dificuldade deles terem uma identidade bem definida, como filho de Deus, como cristão, como pessoa? Sim, uma grande parte. Na verdade, a gente usa métodos, né, para ganhar primeiramente a confiança deles, para que eles consigam ter essa abertura conosco, né? E uma grande parte tem nos procurado, tem aberto o coração, né? E nós temos identificado isso, como a Tati comentou, né? Ao mesmo tempo que eles estão na aula online, como o mundo mudou muito com relação a isso, eles estão conectados em outras coisas ao mesmo tempo. E às vezes acaba passando despercebido isso, né? E infelizmente muitos não conseguem ter esse coração aberto para falar com o pai ou com a mãe, né? E acaba com o quê? Eles se relacionam com outras pessoas, muitas vezes que nem conhecem, né? E é muito importante nós tomarmos cuidado com isso, né? Uma orientação para os pais é estarem mais próximos aos filhos com relação a isso. Porque nós temos uma grande parte que ainda abre o coração, mas tem aquela parte que fica meio restrito, fica meio, né, com medo de falar, com medo de como vai ser recebido isso, né? Então é algo muito interessante da gente analisar nos dias de hoje. Desculpa. E é por isso que é importante esse relacionamento desde o início, desde criança, né, vai crescendo para adolescente, por quê? Porque se não tivesse esse relacionamento de cuidado, de conversa, de estar junto desde o crescimento, quando chegar na adolescência, ele vai se fechar. Quantos pais falam, meu filho não sai do quarto? É normal, porque é um momento que nem ele sabe quem ele é. A gente já passou por isso. Passou ou não passou? De nem a gente sabia quem a gente era, vamos dizer assim. Né? Como tem um amigo que falava assim, virou monstrinho, né? Nem a gente sabia quem a gente é. Mas o que acontece? Quando se tem um relacionamento com alguém que você pode conversar melhor dentro de casa, tem que ser dentro de casa, né? Vamos dizer assim. Então, a pessoa, tendo esse relacionamento de cuidado, desde então, de ter realmente essa confiança, vai conseguir crescer assim. Caso contrário, ele vai fechar no quarto e o pai vai passar anos e falar, não consegui, meu filho cresceu e ficou distante. Mas o problema é o relacionamento. Eu estava conversando um pouco antes aqui com o Arthur a respeito de família mesmo, da família dele, né?
de identidade. O Arthur é um menino que tem uma identidade bem definida, a gente conhece ele aqui, viu ele crescer na igreja, né? Então a gente sabe como ele é bem definido, até mesmo por causa da estrutura familiar que você tem, né, Arthur? Eu até falei agora há pouco que o tio dele é um grande amigo meu de juventude. A gente foi amigo junto de juventude, veio para a igreja do Nazareno junto na época de jovens, né? Eu com o Ney, o tio dele, né? E a gente sabe que toda a estrutura que ele tem. Mas no meio social existe uma ideia de que tem que ser do seu jeito, tem que mudar, tem que se adaptar para poder pertencer. Arthur, como enfrentar essa pressão do grupo que incentiva às vezes fazer o que é errado, mudar aquilo que está no seu coração, aquilo que você tem como identidade, que você aprendeu dentro da sua casa, dentro da igreja, com as pessoas que você relaciona? Como você consegue trabalhar isso dentro do seu coração? Pensando no fato de que você quer agradar a Deus e não quer agradar os homens, o passo básico para não ser influenciado pelo grupo é você se afastar desse grupo. Mas, claro, não é sempre que você vai conseguir se afastar do grupo. Às vezes é inevitável. Se eles forem inevitáveis, o único jeito é você ter a sua identidade baseada na Bíblia. Não só ler a Bíblia, mas também memorizar a Bíblia. Você precisa se render ao Espírito Santo. Então, é impossível você resistir ao pecado só pela sua própria disciplina humana. É impossível. Você tem que ter uma base no coração, que é a palavra de Deus. Então, na verdade, tem que ter os princípios bíblicos arraigados no coração, né? Isso, nenhuma criança vai começar a ler a Bíblia por vontade própria. Ela precisa de um incentivo dos pais. Isso. Precisa de oração. Amém. Amém. É isso aí. Bruna, vou fazer uma pergunta para você aqui que não estava no script, mas vamos ver como que você vai se sair nessa. Que medo. A falta de identidade muitas vezes tem afetado a questão sexual de jovens e adolescentes. No meio que a gente vive, às vezes até adultos também, né? Essa falta de identidade acaba tendo afetando esse ponto. Isso é algo que tem aumentado, você tem visto isso, como lidar com isso também? Da mesma forma que o Arthur comentou, no caso de estar na presença de Deus? Sexualmente falando, né? Eu vejo assim, o que a Tati e o Thiago falaram, o Arthur, me fez pensar muito, o que eles falaram, né? Sobre essa questão da identidade. Eu estou estudando, né, para ser professora, e daí eu comecei a estudar um pouco sobre adolescência também, mesmo saindo da adolescência, né? E aí a gente viu algumas coisas sobre o luto do adolescente, né? Que ele tem esse luto pelo corpo, que antes ele tinha um corpo de criança que vestia qualquer roupa, aí de repente não pode usar mais, de repente o braço é maior do que a perna, sei lá, né? Desengonçado, e isso frustra muito não saber lidar, enfim, com o seu corpo, com as suas emoções, com tudo que está acontecendo. Eu acho que aí é um ponto muito importante. E querendo ou não, eu acredito que isso faça parte do processo de todas as pessoas. De, nesse momento, ficar perdido. Tipo, o que eu estou me tornando, né? Quem eu sou? E daí vem muito essa questão da aparência, né? Então, por exemplo, eu não gosto do meu cabelo, eu não sei arrumar meu cabelo. Para as meninas, não sei fazer maquiagem, elas querem assistir vídeo no YouTube para fazer maquiagem. Não sei como me vestir, eu não quero mais me vestir como criança. Então, nisso, eles começam a ser muito influenciados pelas pessoas. E começam a buscar essas pessoas. Se não tem pessoas boas para buscar, eles vão buscar o que eles acharem mais legal e o que os amigos acharem mais legal na internet. E aí já começa a afetar a parte sexual. Porque muitas das vezes, essas pessoas, elas não têm princípios, como você falou, né? É muito normal, às vezes é qualquer assunto que fala ali, não tem esse filtro, né? Porque é um adolescente e está entrando ali na adolescência, não tem esse filtro, é para todo mundo, é para, né?
qualquer público, vamos dizer assim, fica aberto. E eu acho que daí entra também, por exemplo, no TikTok mesmo. Tem corrente de feminismo, tem corrente de não sei o quê, né? De ideias. Às vezes você conversa com um adolescente e você fica assustado. Ele fala, meu corpo, minhas regras. Você pensa, meu Deus, será que sabe o que tá falando? Mas na igreja, às vezes até assim, na igreja as mulheres não sei o quê. Né? Eles falam de assuntos polêmicos. Por quê? Onde eles estão vendo isso? Na internet. E isso afeta muito essa parte sexual, porque também não se conhece, não sabe dos hormônios, não sabe de nada, e fica talvez aí até à mercê, né? O que estão falando, né? Se às vezes eu também não tenho essa abertura com os meus pais de saber biblicamente, não só, não pode isso ou isso é errado, mas saber mesmo, entender o que é. Fica aí essa dúvida e eles vão pesquisar, procurar no Google, jogar, vão achar um jeito de achar. Infelizmente, a maioria das vezes vai ser algo totalmente fora dos princípios bíblicos. Só um minutinho, pastor. Eu acho muito interessante que a Bruna levantou, porque assim, é um desafio nosso hoje, essa questão da sexualidade, porque, como a Bruna falou, eles estão se descobrindo, né? A parte do corpo, e aí entra essa questão dessa relação com a internet, dessas influências, né? De querer ser igual, né, de buscar referências para ser igual, de cantores, de dançarinos, enfim, de muitas coisas que tem na internet. E nós, como igreja, nós temos um desafio muito grande. Né? Entra naquilo que o Arthur falou da Bíblia, que é algo que muda realmente a vida deles. Né? Só que para levar eles a ter esse entendimento, né? Esse desejo de querer conhecer a mais Jesus, de querer ter mais isso dentro de si, é um desafio, porque assim, eles conhecem, eles sabem que tem Jesus, sabem quem é Jesus, mas às vezes faltou aquele tempero de experimentar realmente quem é Jesus na vida da gente, né? De sentir verdadeiramente, desfrutar do que é Jesus de verdade. Como nós temos aqui, né, Bruna e Arthur, são jovens que a gente ama de paixão, que vê o caráter, né, de cristão realmente, e é algo que precisa ter esses espelhos para essa geração que está vindo aí. Né? E é um desafio muito grande para nós hoje, eu falo, para ministrar para adolescente hoje não é fácil. Né? E ao se tratar desse assunto é muito polêmico. Porque para você levar biblicamente, porque existe esse conflito da igreja com o externo, né? E às vezes a gente não tem esse respaldo dentro das casas, dos pais. E isso acaba com que, às vezes, a gente tenta entrar em certos assuntos, só que a gente acaba criando alguns conflitos que pode atrapalhar, né? Atrapalhar no crescimento deles. É muito complicado isso. E isso é bem o que a gente estava falando sobre identidade, né? Quando tem uma identidade bem definida de quem Exatamente. De como e a família ela está preocupada em firmar essa identidade nos seus filhos, né? Desde pequeno, se torna mais fácil. Nós sentimos a diferença desses pais que têm essa identificação mais próxima com o adolescente, com o jovem. Há uma diferença grande, né? É real a diferença até deles entenderem o fato de como é o evangelho. Então, aqueles que são próximos, participativo, é muito interessante isso. Você percebe, assim, aproveitando aqui, né? Como você trabalha com eles aqui, você percebe a diferença quando os pais dão atenção devida e quando não, dentro de um trabalho que vocês estão desenvolvendo? Super. Muita diferença. É muita diferença porque quando você vem com um ensinamento bíblico para eles, você vê que eles já estão inteirados no assunto. Hoje nós pegamos adolescentes que você tem que pegar do zero para ensinar o que é Jesus, os princípios de Jesus, aqueles princípios bem básicos mesmo, que às vezes não consegue ter dentro de casa. Né? E já tem alguns que já estão bem avançados. Né? Então é nítido a diferença. É isso aí. Vamos aqui para vocês aqui. Você quer? Pode ir, Arthur. Deixa eu falar um negócio. O Thiago estava falando e eu pensando aqui. Você pai, você mãe, o coração do seu filho... Não, pera. O seu filho tem um cofre onde ele guarda o coração dele. Na adolescência, esse cofre fica mais fechado.
Então, o tempo que você vai ter que levar para abrir esse cofre é maior. E tendo a posse, tendo o controle desse cofre, você fica muito mais fácil a educação, porque você fala, ó, para essa pessoa eu entrego a chave do coração do meu filho, para essa pessoa não. É isso. É interessante o que você falou, Arthur, porque nós já comentamos aqui em algum programa, né, que os filhos acabam abrindo em alguns momentos a janela do coração, né? Eu tenho 2 meninas adolescentes, como já comentei aqui, né? Uma acabou de fazer 14 anos domingo, a Isabelle. E elas têm momentos que elas abrem o coração para poder deixar a gente entrar. E esses momentos que eles abrem o coração é onde a gente consegue entrar e trabalhar na vida deles. A gente fala isso bastante, já falou algumas vezes, mas hoje você que está em casa nos ouvindo, vocês viram o testemunho de um próprio adolescente falando. Então, é a experiência vivida por um adolescente e isso é real. Então, aproveite os momentos que o seu filho ou sua filha, jovem, adolescente, pré-adolescente, abriu o coração para você. Né? Deixe ele falar, deixe ele contar os seus sonhos, os seus desejos, ouça e ajude ele a tomar uma direção, um direcionamento. Aproveite esses momentos na sua vida. Aproveitando com vocês aqui, ó, o que os jovens e adolescentes aqui pensam sobre... Primeiro, igreja. Como está hoje? Não só os jovens da igreja, mas vocês convivem com outros. O que eles pensam? Pode começar. Um dos dois aí, pode escolher. Pode ir, então. Eu, como cristão, eu sei o que é a igreja. A gente sabe o que é a igreja. Ela é a noiva de Cristo, ela é pura, ela é santa. Ela é o povo escolhido, separado de Deus. Quem está lá fora, os adolescentes, não vê a igreja assim. Eles olham pro geral, que não é a igreja, eles não olham pro remanescente. O remanescente é a igreja verdadeira, a noiva de Cristo, aquela que é a geração eleita. Eles olham para os bodes nos meios das ovelhas e eles tomam aquilo como verdade absoluta. Que a igreja é preconceituosa, que ela é homofóbica, que ela é agressiva, que ela é exclusiva, e aí acaba dando nisso. Eles se fecham para a igreja, eles se fecham. Você vai evangelizar um jovem, ele não quer ir para a igreja. Eu vou muito pela linha de pensamento do Arthur, né? Falando assim, fora da igreja, é isso mesmo que eles acham, né? Preconceituosa, taxa as coisas, manda na roupa da pessoa, manda no estilo de vida. Velha. Tudo, tipo assim, tudo que for regrado é o que eles pensam sobre a igreja, que é chato, que é entediante para a igreja, que você não pode, vamos dizer assim, ser livre, que é como se não tivesse divertimento na igreja, como se não fosse algo bom, como se todo mundo fosse obrigado a ir à igreja, e realmente, eles pegam as piores pessoas que aparecerem, que fizerem alguma coisa ruim na mídia, por aí, e vão utilizar essas pessoas como a verdade sobre a igreja, quando, né? Mentira. Agora, a gente, como cristão, a gente sabe o que é a igreja, que é um lugar de acolhimento, ou deveria ser, né? E é um lugar também onde a gente pode ser tratado, né? Ser educado biblicamente nos assuntos que a gente tem dificuldade, ter apoio de outras pessoas experientes para nos ouvir, porque muitas das vezes o jovem só tem outros jovens e daí fica por isso, e não tem outra pessoa para ajudar, alguma pessoa experiente. E é como o Arthur disse, um lugar de santidade, né? Então, para mim é isso, mas infelizmente para a maioria dos jovens é totalmente ao contrário. E você que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir em algum momento, né? Que se tem um filho jovem, você é jovem, nossa igreja aqui tem um trabalho muito bom da JNI, dos jovens, com o Matheus, ele tem feito um trabalho excelente aqui com a sua liderança, todo sábado à noite, então venha para cá. Você vai se sentir amado e cuidado junto com essa galera que está aqui, ó. Né? Isso aí. E os menores aqui aos domingos, trabalho com a Tati e com o Tiago também. Né? Então você tem um pouquinho mais novo, tem eles aqui. Então uma dica para você, não deixe seu filho de fora. Deixe ele se sentir amado pela igreja. A igreja é um local de bênção e de cuidado. Como eles pensam a respeito de família? O que eles pensam disso? Olha, eles sempre falam assim dos pais, é que nem a gente fala, esses que tem essa família mais, como é que fala, com alicerce e tal, sempre falam muito bem, né?
Até a gente estava conversando ontem lá e ela falou, não, ela fala super bem da família dela, a gente conversando com a Elisa, com a nossa filha. E aí a gente vê isso. Muitos também vêm, que a gente percebe que eles não vêm com os pais, né? Tem uns que não vêm com os pais, tem uns que os pais trabalham, tem uns que o pai mora longe, que não tem relação com o pai. A gente tem crianças na sala que não tem relação com os pais. Então, assim, tem essa dificuldade, né? Então, assim, a gente vê toda essa diferença sobre essa dificuldade também, entendeu? Tem os que têm a família já mais estressada, que são esses que a gente vê que tem, né? E tem os que não, os que têm essa dificuldade maior e eles se apegam muito na gente daí também. Porque daí eles veem a gente realmente como família, né? E a gente trata eles assim como família mesmo daí também, né? Como uma referência, né? Como uma referência, porque eles precisam de ter uma referência, né? Filhos, crianças, adolescentes, eles estão crescendo, eles precisam de referência, né? Com certeza. Todos têm sonhos para o futuro aqui, ou pelo menos deveriam ter. Todos têm ou deveriam ter. Os jovens adolescentes, muito mais, pois têm toda a vida para conquistar e realizar. Né? A gente já realizou bastante, está conquistando, realizando, mas os jovens aqui têm mais gás que nós, né? E tem que sonhar. Levando isso em consideração, eles têm sonhado sonhos saudáveis ou estão perdidos sem uma rota? Né? Como que vocês acabam enxergando nas conversas que vocês têm, naquilo que eles acabam abrindo o coração para vocês? O que eles falam, assim, o sonho deles é ser jogador de Free Fire. É ser jogador de Roblox. Eles querem ganhar dinheiro com a internet. Eles querem fazer muito TikTok, é isso que eles querem. Eles assim, né, a nossa turminha ali, vamos dizer, né, que a gente dos 11 aos 13, que a gente conversa muito, a grande maioria fala isso. Não, porque se a gente faz, a gente ganha dinheiro, porque eles são do imediatismo, né? Então, eles acreditam que fazendo isso, eles vão ganhar dinheiro rápido. E tem muitos que ganham, né? Vamos dizer assim. Não podemos dizer que não. Acontece. Mas essa realidade do trabalho, de como nós, vamos dizer, na nossa geração, é diferente. Mas a gente sabe que eles são dessa geração, já da geração Z, já indo pro Alpha, que é a geração do botão, né? E a Z, que é a de vocês, junto com a idade deles também, alguns ainda, é a geração do quer ganhar dinheiro mesmo. Eles querem também, eles querem algo que é para a vida deles, que tenha mais comodidade, né? Eles querem ter uma vida mais cômoda. Eles, tipo, entre trabalhar 8 horas, 10 horas, e trabalhar 6 horas e ganhar um pouco menos, não tem problema. Eu prefiro ganhar 6 horas, mas eu quero ter uma vida saudável. Né? Diferente da outra geração, que trabalhava 12 horas, o importante era ter bastante dinheiro para deixar para herança, né? Eles não são menos preocupados com isso, né? Uma geração diferente. É bem diferente. E vocês, como têm sonhado a vida de vocês? Estão sonhando ou não? Pode responder. Bem pessoal. Bem pessoal. Eu tenho muitos sonhos. Eu sonho até demais da conta. Eu realmente sonho demais. Sonho profissionalmente, assim, eu tenho muitos sonhos, às vezes indefinido, assim, não tenho certeza de como seria, mas eu tenho sonhos e eu vou traçando metas para chegar perto deles. Né? Então eu sonho muito profissionalmente, estar, como eu falei, estou estudando para ser uma professora, estar com uma sala, dar aula, crescer nisso aí, né? Dar aula particular, que Deus já tem me encaminhado para isso, então tem sido muito legal, porque eu tenho gostado muito. E, assim, na igreja também, né? Eu acredito que é muito legal quando tem pessoas novas, assim como o Matheus, liderando a JNI. A gente vê como isso tem peso na nossa geração e como isso, nossa, foi algo tão bom pra gente. Então, eu me vejo assim também. Eu quero fazer parte, eu quero estar ali, eu quero mostrar para as pessoas um pouco de mim também, né? Para os jovens, adolescentes e assim por diante. Outra parte do meu sonho, que é uma das maiores partes, é a minha família, minha futura família. Eu estou próximo ao meu casamento. Vou me casar, né, daqui a algumas semanas. E esse tem sido, assim, onde eu tenho mais gastado energia ultimamente. Então, eu penso em trabalhar para ter algo melhor futuramente, para viver uma vida mais cômoda. Eu também penso em trabalhar menos do que ganhar dinheiro, mas lógico, eu sempre faço as contas, né? Será que se eu trabalhar 8 horas recebendo tanto, será que não era melhor mesmo? 6, recebendo ali, nem que às vezes é um pouquinho a menos, né, proporcionalmente, mas
penso sobre isso, sobre ter uma vida saudável, porque eu quero também ter filhos bem futuramente. E, assim, também... os meus sonhos estão muito amarrados nessas questões, né? Então, profissão, sobre a escola, sobre como eu vou me lidar com isso, ministerialmente, e com o meu sonho com a minha futura família, com filhos, família, viagem. Inclusive, eu fiz o curso de noivos com o pastor Lauro e com a Fernanda. Foi excelente pra gente, porque, assim, tamo noivo, vamos casar, beleza, mas a gente não tem, assim, não tinha aquela ideia, assim, de como realmente seria esse processo até o casamento. Então, eles nos ajudaram demais, nos deram praticamente o caminho aí, agora é só a gente trilhar pra dar tudo certo, né? Então, inclusive, se você conhece alguém que vai casar, eu já mandei para um monte de amigo meu que eu sei que vai casar, para eles fazerem o curso, porque realmente é uma bênção. E você entrar num casamento com a base e os princípios que eles nos passaram, acredito que não tem igual. Aproveitando que você falou de sonho, depois o Arthur vai falar aqui rapidinho, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você convive com uma grande parcela de jovens da sua idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É o meio que você vive, seja na igreja ou seja fora do âmbito da igreja também, que você tem relacionamento fora da igreja. Sim. Esses jovens têm sonhado ou estão vivendo assim, esperando o dia de amanhã, sem uma perspectiva, têm pensado em investir no futuro, estudar, ou não? Eles, como que tá? Uma parte pensa, uma parte não. Como que você enxerga isso? Eu acho que uma parte pensa, uma parte não. No meu trabalho, em geral, quando eu converso com as pessoas, elas estão pensando em estudar, em buscar coisas profissionalmente, mas é ali também, e às vezes, tipo assim, talvez não tenha uma motivação no trabalho, alguma coisa. Então, isso também, tipo, acho que não vou crescer mesmo, vou ficar por aí. Então, acaba estagnando o sonho. Na igreja, eu já vejo que as pessoas só se importam mais com essa parte ministerial e talvez não falem tanto sobre profissão. Fica mais nisso daí, essa questão da igreja e tudo. E, no geral, nem no contexto do trabalho, nem no contexto da igreja, eu vejo que as pessoas, elas sonham, mas é o que nem a gente estava falando, elas não... Eu acredito assim, não buscam meios para alcançar os sonhos. Então fica só no sonho. Quando eu tinha uns 17 anos, todo mundo queria ser médico. Todo mundo queria fazer medicina. Aí era, né? A gente vai estudar, a gente vai fazer não sei o quê. A gente vai estudar pro Enem, a gente ia tudo e não foi pra lugar nenhum. Então, tipo assim, ficou muito por isso aí, sabe? Tipo assim, de querer, mas não sabe como chegar, não busca meios, daí fica na vida cômoda. Então, tô com um salário legal aqui, vou ficar assim até sei lá quando. Não tem essa perspectiva de crescer para alcançar melhores cargos, melhores coisas. E até, assim, em vida, assim, né? Num aspecto geral. Então, eu acredito que a maioria tem se perdido no meio do caminho. Você não tem se perdido, a gente tem observado isso. Arthur, onde você vai estar daqui 5 anos? Fala pra gente. Então, muitas vezes atrás, já me fizeram essa pergunta. E o que eu respondia? Já deu 5 anos. Eu tinha aquela... Não, isso. Perguntava o que você vai ser daqui 5 anos. Aí você tinha aquela resposta pronta. Daqui tantos meses eu vou fazer isso. Depois isso. Eu tenho entendido que a pressão pela resposta é tão grande e ela não é tão importante. A melhor opção é você não ter tanta certeza do que você vai fazer. É mais sobre você ter as suas prioridades, você saber o que você quer fazer e você estar preparado para aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar. Não é você, eu vou fazer isso, isso e isso. Nada vai me impedir de fazer isso, entendeu? Mais ou menos. Tem gente que já tem a vida toda desenhada e chega lá, não consegue e se frustra. E para. Por não entender que talvez não era isso que Deus queria para ela. Algumas intempéries ocorrem no meio. A gente tem que ter um planejamento, mas às vezes a rota ela tem que ser ajustada conforme a gente vai caminhando. Mas a gente tem que ter um direcionamento para onde a gente quer ir realmente, né? Às vezes eu sonho, você falou de medicina, né? A Ingrid quer ser médica, está trabalhando, está estudando, está dedicando para ser isso.
E eu creio que Deus vai conseguir conceder o desejo do coração dela, né? Mas ela já tem uma definição, está numa rota. Pode ser que não seja agora, de repente vai ter que fazer um percurso aqui, um ali, até conseguir, né? Ou de repente pode ser que Deus direcione para outra coisa, né? Mas deve-se sonhar, né? O sonho tem que existir. O sonho tem que existir no coração dos jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes a começar a sonhar. E a gente percebe que muitas vezes os pais acabam não ajudando ou direcionando, né, esses sonhos dos adolescentes ou dos jovens. Eles acabam comentando com vocês sonhos que eles têm para o futuro, assim, profissional, Tiago? E vocês, assim, acabam conseguindo dar uma orientação? Ou isso é uma coisa que não chega a conversar com vocês? Sim, sim. A gente conversa, sim. E a gente sente que eles têm algum desejo, mesmo sendo pequeno, mas como a gente falou, às vezes é preciso fazer mudanças de rotas, né, ao decorrer da vida, por situações, né? Mas sim, eles conversam, falam de sonhos. Às vezes pra gente chega a ser até uma fantasia que eles têm no coração, né? Porque a gente pensa, pô, não tá na idade e tal, mas não é, aquilo que tá começando a criar no coração deles, né? E a gente vê e acaba com que, às vezes, não dando valor a isso, acaba tendo essas frustrações. Então, isso que é importante, a gente tá conectados a eles nesse sentido, de identificar esse sonho, mesmo que seja, às vezes, essas fantasias que eles criam, como a Tati comentou, eu quero ser jogador de Free Fire, jogador na internet, essas questões, porque o mundo muda muito, né? Ao que era, vamos falar, 10 anos atrás, mudou muito para os dias de hoje. Então, nós precisamos se readaptarmos. Nós precisamos se readaptar no sentido de quê? De identificarmos, porque novas profissões vão ter. E às vezes a gente acaba com que ficando preso com aquilo que era lá atrás. E o mundo começa a mudar, começa a mudar, começa a mudar. E essa galera que está vindo aí, eles estão conectados a essas mudanças. Então, um dos desafios muito grandes é a gente estar ligado a essas mudanças, para poder ajudá-los, né? E nós, graças a Deus, a gente tem buscado se colocar à disposição nesse sentido de estar conectado a eles e ligado nessas mudanças para poder dar esse start de ajuda que muitas vezes eles não têm, mas a gente tem essa influência em ajudá-los nesse sentido. Então a gente procura sempre trabalhar nessas questões. É igual isso que o Thiago falou mesmo, de novas profissões estarem surgindo, né? Eu estava vendo outro dia uma reportagem falando que, tipo, contador mesmo. Contador é uma profissão que em menos, acho que de 5 anos ou a 7 anos não vai existir mais. Eu estava vendo isso, né? Que é algo que vai provavelmente ser extinto. Aí você fala assim, como assim? Meu Deus, nossos amigos, né? E outras profissões surgindo. Igual esses meus, vamos pra joga aí. A gente estava vendo, tem um amigo nosso que ele é psicólogo, que atende esse tipo de jogadores de videogames. E aí você fala assim, uau. Então, só que a gente conversa, vê e fala assim, legal, mas vamos ter... E se você começar a sonhar por mais uma profissão? E a gente fala assim, gente, uma profissão só hoje em dia tá difícil, é bom ter 2 ou 3. E lá pra frente, mas então, incentivar eles a ter mais, né? E o que nem ele falou assim, ter sonhos, mas a pessoa se prepara, faz um desenho e às vezes se frustra. Mas no meio do caminho, gente, sempre estudar. A gente fala muito isso para eles. Gente, vocês têm que estudar, porque quem não estuda fica para trás. Então, tem que estudar. Faça tudo o que tiver de curso, tudo o que tiver para vocês estudarem, não percam tempo. Mesmo essa parte de pandemia, a gente falava para eles, gente, toda semana eu chego para eles, como foi a semana? Estudaram bastante? Como é que foi? Porque incentivar isso neles, que isso é importante, né? Não é porque tá nessa situação que vamos ficar. Não, isso é importante. Então, isso é bom. É muito importante, né? E você, pai, que está nos ouvindo, né? Ouça o seu filho quando ele está sonhando, quando ele está planejando o seu futuro, ele está querendo ter uma profissão, tomar um rumo para um caminho, para o outro. Ouça ele, ajuda ele a direcionar para que lado ele vai tomar. Se ele, de repente, está falando algo que, às vezes, é até espantoso, como a Tati falou aqui, né? Para nós é espantoso, né? Mas tenta entender e se você vê que aquilo realmente não dá certo, tenta conduzir de forma que
ele possa entender e mudar o pensamento. Mas esteja perto do seu filho, entenda o que ele tem a dizer. Pastor, posso fazer uma coisa sobre isso? Pode. Eu, inclusive, né, antes eu sonhava em ser fisioterapeuta, biomédico, qualquer coisa assim do tipo. E minha mãe achava essa ideia maravilhosa, fantástica. E, tipo assim, ela achava muito legal, que eu poderia ajudar ela em alguma coisa, massagem, sei lá, né. Quando eu falei pra minha mãe, ai mãe, tô pensando em estudar pedagogia. Minha mãe, ela frustrou bastante, ela falou assim, mas professor ganha pouco, professor sofre, professor... E aí, né, fui ficando triste realmente, porque é a verdade que a gente vê hoje, é a verdade, né? Mas aquilo me feriu muito. Eu fiquei tipo, será que minha mãe realmente, ela sabe que eu realmente quero isso de todo o meu coração, que é verdade, que eu não tô, tipo, né, só causando. Então eu fiquei bem frustrada. E quando a minha mãe falou assim, Bruna, não era bem o que eu pensava, mas se você quiser, eu vou ficar feliz, eu vou te apoiar. Aquilo pra mim foi totalmente diferente. Quando ela falou que pra ela tava tudo bem, aí eu falei assim, ai não, eu tenho certeza, então que eu posso ir. Porque eu até fiquei assim, sabe, será que... Você fica até assim meio desnorteado. E aí hoje ela brinca, fala, professorinha Helene, fala não sei o quê. E eu fico tão feliz, eu me sinto motivada. Então quando tem a família assim por trás dos nossos sonhos, é totalmente diferente. Tem um peso enorme. É bom ouvir isso, né? A Fernanda é professora também, minha esposa é formada em pedagogia, professora. Tiago, aqui ó, você e a Tati, né? Nosso tempo passa rápido. Eu falei pra vocês que aqui o negócio anda rápido. Uma mensagem para os pais, né? O que vocês queriam dizer para eles com relação aos seus filhos pré-adolescentes, adolescentes? Que orientação que você poderia dar? Eu falo para que no sentido assim, para os pais, nos dias de hoje, abrir o coração. O mundo tem mudado muito, né? E buscar nesse conhecimento desse novo mundo, como o seu filho está, de que maneira ele tem se chegado dentro de casa, buscar conhecer mais essas novas tecnologias, não ficar preso no passado, se atualizar é muito importante, sempre se atualizar. Porque, como eu disse, o mundo está mudando. E se a gente não se atualizar, a gente vai acabar sofrendo muito lá na frente. Porque as mudanças dói, né? E se você não buscar ter esse entendimento dessas mudanças, muitas vezes, muitas famílias vão sofrer por conta dessas mudanças. Então, um conselho que eu dou, fiquem atentos a essas mudanças. Busquem no conhecimento com os seus filhos. Não perca essa conectividade. Eu vejo que os programas que o MEF tem se colocado aqui, uma grande parte fala nessa questão de entender o filho, de conversar, de ter esse diálogo, né? Por que será que às vezes a gente fala muito sobre isso, né? Porque faz falta. E faz mesmo, gente. Fique conectado com o seu filho, conversa com ele, fique atento a essas mudanças, porque eu tenho certeza que você vai ajudar, vai salvar a tua família, vai te ajudar a não ter essas frustrações que lá no futuro, porque como eu disse, a mudança dói, você vai sofrer menos, né? Nós temos algumas indicações de livros aqui. Tem esse aqui, Pai Inteligente Influencia o Filho. Uma indicação muito boa, né? Influencia o adolescente. Nós temos aqui Como Vencer os 6 Piores Inimigos. Já mais espiritual, que já trata mais nessas questões de alguns conflitos, né, que a gente indica. Filhos do Divórcio, também é uma indicação muito boa. Nós temos visto um número muito grande de famílias que às vezes a gente não tem dado esse valor a essas questões do divórcio. E as crianças têm sofrido muito, os filhos têm sofrido muito. Então são algumas indicações que a gente dá para os pais nos dias de hoje. Eu só vou dar uma mensagem para você aqui, na verdade, né? Muito boa indicação que você está dizendo aqui. Eu não li esse livro, mas vou procurar ler. Esses aqui eu não li todos, não. A Ana Paula do MEF disse que os meninos dela são fã de vocês, viu? Então lá, agarrado com vocês. Que bom. Uma mensagem para os jovens e adolescentes que vocês possam dar. Tá bom, né? De verdade, assim, ouça os seus pais, não tenha medo de abrir o seu coração, mesmo que ele pareça um pouco carrancudo, um pouco bravo, que, né?
tenta falar com ele da forma mais tranquila possível, não vai já achando que ele vai falar um monte de coisa, vai ter né? Não fique pensando o que ele falaria, mas abre o seu coração para ele. Isso vai te ajudar muito. Os pais são amigos que se você fizer realmente esse vínculo de amizade com seus pais, é pra vida toda. Então, são amigos que você nunca vai perder, que sempre vão estar ali, e é muito legal porque eles vão participaram desde do seu nascimento, e te verem crescer, passar por tudo isso. Tenho certeza que vai fazer muita falta para você se você não tiver esse relacionamento com seus pais. Valorize, inclusive, muito os pais que você tem. Abrace muito, beije muito, mesmo que você tenha vergonha. Fale, eu te amo. Isso é muito importante para os nossos pais também. E tome cuidado com as redes sociais, tome cuidado com o que você vê. Nem tudo que você vê é verdade. Tomem cuidado também para não cair em buracos, não é tudo que todo mundo tá fazendo, tudo que todo mundo tá achando que é legal, que é bom pra sua vida, que vai dar certo. Muitas das vezes você tá caindo num abismo e você nem sabe. Então, tome cuidado com essas coisas e venha pro Culto House. E também pro dos teens, né, que é no horário do culto. Então, sua família pode vir e você já participa também. Seu pai nunca foi pai. Sua mãe nunca foi mãe. Seja paciente com eles. Minha segunda recomendação: busca Deus. Vai valer a pena. Muito bem. Busque a Deus. Busque estar na presença de Deus, né? Muito boas as recomendações que vocês deram. Bruna, muito bom ouvir de vocês, né? Bom ouvir de vocês falando isso. E para a gente finalizar aqui nosso programa, quero falar para vocês, nós estamos com os cursos do Ministério da Família aberto. Então, você que tem interesse em participar de algum curso, você pode entrar no aplicativo da igreja, lá na seção de novos cursos, você pode ir lá e tem uma série de cursos que está à disposição. Você pode acessar, clicar e fazer sua inscrição. Mas tem um porém, as vagas são limitadas, então não vai deixando para a última hora, porque pode acabar. E como nós falamos bastante de adolescentes, né, nós temos aqui um curso que nós vamos ministrar com a Ana Paula, que é Alcançando o Coração do Adolescente. Então, se você tem filho adolescente, pré-adolescente, eu indico você fazer isso. Principalmente se você tem alguma dificuldade de relacionamento de ouvir seu filho, né? Então, participe disso. Curso de noivos, né? Você pode fazer, além de muitos outros que estão à disposição ali. Quero pedir que você compartilhe esse programa nas suas redes sociais, com seus amigos, para que as pessoas possam ser abençoadas. Porque hoje não estamos só nós, os adultos, falando, né? Vocês ouviram jovens e adolescentes falando verdades bíblicas e verdades que estão no coração deles. Não são invenções, são verdades que eles vivem e que estão falando. Também te falo para você se inscrever no canal da igreja, ativar o sininho para você receber as notificações de todas as atividades da igreja. E por falar em atividades da igreja, a igreja não para, gente. Nessa sexta-feira, nós teremos o culto do Ministério Feminina, né? Com a pastora Carme, vai estar ministrando, e o tema é Agraciadas. Então, sexta-feira agora, dia 11, pastora Carme, Ministério Feminina, Agraciadas. Não perca, né? E na próxima semana, nós estaremos aqui com uma escritora. A pastora Agatha Ripp estará aqui falando desse livro que ela lançou, e ela vai estar conversando com a gente. A Voz do Povo e a Voz de Deus. Como Jesus contradiz ou confirma a sabedoria popular. Não perca o próximo programa. Vai ser um programa especial com a pastora Agatha e com o pastor Brian. Já estiveram com a gente tratando de outro assunto e agora estará falando desse assunto do livro. E é isso. Antes de você ir embora, a gente gostaria de orar, para que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos por essa noite na tua presença, agradecemos por cada pessoa presente aqui, Pai, o Tiago, a Tati, o ministro Tiago, a Tati, a Bruna, o Arthur, Pai, que o Senhor esteja abençoando a casa deles, os lares deles, a minha casa, com a minha esposa, e também a casa de cada pessoa que está nos acompanhando. Pai, abençoa seus lares, abençoa seus relacionamentos com seus filhos, que eles possam, se alguma coisa, alguma palavra, alguma mensagem tocou o coração de cada pai, ou mãe, ou filho, ou adolescente, ou jovem, que isso possa gerar transformação na sua vida. E que a bênção do Senhor esteja acompanhando essas casas e abençoando esses lares. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por essa noite na tua presença. Amém.